Um enfermeiro assistente me levou novamente para o quarto e avisou que no dia seguinte continuaria com o tratamento. À tarde do dia subsequente, fomos todos para um grande salão, onde exibiram filmes a respeito do sentido da vida, com orientações de como nos libertarmos dos pensamentos impregnados em nossa mente, prejudiciais à nossa recuperação. Depois houve um ciclo de palestras que nos explicaram como deveríamos agir para obter maior êxito nos tratamentos. Aquilo tudo era muito esclarecedor. Como nos enganamos pensando que podemos dispor de nossa vida da maneira como quisermos. Deus, na sua sabedoria, nos fez para sermos perfeitos e ainda mandou Jesus para nos ensinar o caminho para chegarmos lá, na perfeição. Somos nós que fazemos besteiras, como essa de tirar a própria vida pensando em acabar com tudo e deixar de sofrer. Ah, se fosse assim! Quando se comete suicídio é que se conhece o verdadeiro sofrimento. Depois do jantar, não tínhamos atividades. Como estávamos nos sentindo melhor, resolvemos conversar com nossas colegas de quarto. Descobri que a garota do meu lado chamava-se Nayara. Tirara a vida porque entrara em depressão e perdera a vontade de viver. Queria ser rica e não via perspectiva de isso acontecer. Não suportando a pobreza, fizera o que fizera. A que ficou do lado oposto dos meus pés chamava-se Débora. Ela se suicidara pensando que, com essa atitude, deixaria o ex-namorado com complexo de culpa, já que a trocara por outra. Que decepção! O rapaz nem se incomodara. Ao contrário, achara ótimo, pois dessa forma ficara definitivamente livre dela. Quantas cometem esse erro? Dona Bárbara era a que parecia ter mais idade das 4. Ela nos contou que tirara a vida porque, com a morte do marido, ficara sozinha. Não sabendo administrar os negócios, logo falira. Então, pensando que ao morrer encontraria o esposo, apressara a passagem. Engano total. Perambulara por vários anos procurando parceiro e chamando por ele, e nunca encontrara. Ao contar-lhes a minha história, ela, Dona Bárbara, perguntou pelo meu filho, se eu tinha notícia dele, se eu sabia se era homem ou mulher. Foi então que parei para pensar a respeito da criança. Depois de uma pausa longa, respondi. Sabe, Dona Bárbara, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Na verdade, acho que ele nem existia ainda, era a gravidez de mais ou menos um mês. Claro que ele existia, minha filha. Antes de a mãe engravidar, já existe o ser, aquele que vai usar seu corpo para nascer. Quer saber? Pergunte ao irmão Celestino. Se assim, acho que ele não me perdoará por ter tirado sua vida antes de nascer. Tenho mais essa dívida para com Deus. Sou assassina de mim mesma e do meu próprio filho. Será que tenho perdão? Vamos esperar que sim. Porque, se a resposta for não, o que será de todos os que estão neste lugar? E o que estaríamos fazendo aqui? Preparando-nos para irmos todos para o inferno. Os olhos das duas outras colegas, que apenas nos ouviam, encheram-se de lágrimas, arrependidas do que haviam feito. A noite já estava prestes a lançar seu manto sobre a cidade. Virginia resolveu parar um pouco com a leitura e pensar na vida, no fim do namoro e na gravidez. Não demorou muito e as lágrimas começaram a descer por seu rosto chegando até seus lábios, fazendo-as sentir o gosto salgado. Passou um bom período mergulhada nesses pensamentos. Em seguida, resolveu telefonar para a amiga, a fim de saber qual seria sua programação durante o carnaval. Suelen falou que não estava muito animada, mas que talvez fosse à praia no dia seguinte, que era segunda-feira. Davidson e Juliana talvez estejam curtindo este carnaval em alguma praia também, comentou Virginia com ar de tristeza. Oh, minha amiga. Você continua triste. Quer ir com a gente amanhã? Não, Suelen, prefiro ficar lendo. Quero saber como vai terminar essa história. Depois vou falar com a tia Bebé. Após pequena pausa, Virginia continuou. Sabe, Suelen, eu estava pensando.
Há alguma coisa nesta história do rompimento do Davidson que não está combinando, ou realmente não dá pra conhecer ninguém. Eu pensei que conhecia o Davidson, mas não. Se alguém tivesse me contado que ele fez isso e da forma como o fez, por meio de um bilhete, eu não acreditaria. O rapaz que agiu assim não é o cara que eu conheço. Eu também não quero acreditar, mas as evidências são tantas. Dizem que as aparências enganam. Mais ou menos 1 hora após o jantar, Kaelton procurou pela irmã, acompanhado da namorada, para conversar sobre a gravidez da garota. Depois dos cumprimentos, Virginia perguntou: "E aí, já pensaram no que vão fazer?" Os garotos se olharam e responderam que não. "Nem sua mãe sabe ainda, Railda?" "Não. Tô morrendo de medo. Se meu pai me expulsar de casa, o que vou fazer?" respondeu a menina, com expressão de choro. "Tenha calma, garota. Você tem certeza de que está grávida? Já fez o teste de gravidez?" "Não, mas a menstruação está atrasada", respondeu Railda. "Então vamos fazer o seguinte. Primeiro, você faz o teste. Se der positivo, aí você conta para sua mãe e pede que ela dê a notícia a seu pai." "Uma coisa eu digo", falou a garota, decidida. "Se o meu pai não me aceitar, eu..." Parou, olhando para o namorado. "Tá vendo, Vivi, o que ela tá pensando em fazer? Ela quer morrer", rebateu o rapaz. "E eu vou fazer o quê? Ficar pelas ruas pedindo esmolas?" respondeu a menina, com altivez. "Eu acho que vamos nós dois pedir esmolas pelas ruas. Porque o meu pai também não vai aceitar isso", concluiu Kelton. "O que é isso? Vocês estão se precipitando. Ninguém vai ser jogado na rua", garantiu Virginia. E, olhando para Railda, continuou: "Railda, minha filha, nunca pense em se matar. Você não sabe das consequências futuras que um ato desses, impensado, pode causar. É uma coisa triste, um sofrimento sem igual. É um autoassassinato. E, no seu caso, seria também o assassinato do seu próprio filho. Prometa-me que nunca mais vai pensar em fazer isso." "Prometo. Ainda mais depois do que você falou, de eu me tornar a assassina do meu próprio filho. Deus me perdoe por ter pensado uma coisa dessas." Kaelton, ao escutar isso, respirou sossegado. "Vamos fazer assim", continuou Virginia. "Você faz o teste e, de acordo com o resultado, conta para sua mãe e espera os acontecimentos." A irmã de Kelton, depois que os dois saíram, pegou novamente o livro e continuou com a leitura. Os dias se passaram e nós aos poucos fomos nos recuperando. À medida que íamos melhorando, nos colocavam para morar em ambientes melhores, menos parecidos com um quarto de hospital. Aquelas dores horríveis haviam diminuído e já estávamos em condições de ir até os jardins tomar banho de sol e entrar em contato com irmãos de outros setores. Fazia muito tempo que eu não via lugares tão bonitos, tantas flores coloridas e gramados que lembravam tapetes verdes. Tudo muito bem organizado e bem cuidado. O ar era suave, não oferecia dificuldade para respirar, bem diferente do ar pesado daquelas cavernas nas quais eu estivera por vários anos, que para mim haviam parecido uma eternidade. Vendo outras construções, perguntei ao jovem que nos acompanhava no passeio: "Irmão Samuel, o que são esses outros prédios? Para que servem?" Samuel, com sua simplicidade nata, respondeu amavelmente: "São as alas dos viciados em drogas, em bebidas e em fumo." Dona Bárbara, que estava a meu lado, perguntou, admirada: "O que essas pessoas estão fazendo aqui junto com a gente? Pensei que aqui fosse só para suicidas." "Mas eles também são suicidas", respondeu o rapaz, demonstrando muita sabedoria. "Como assim?" indagou Débora, curiosa. "Existe o suicídio, da forma como vocês o praticaram, que se caracteriza por um ato imediato. Acontece de uma única vez, depois de iniciado, não há como voltar atrás.
Já o suicídio dos viciados acontece lentamente, durante vários anos. As pessoas sentem que aquilo lhes faz mal, os amigos avisam, elas leem sobre o assunto, mas não param. Não têm força de vontade suficiente para abandonar o vício. E lentamente vão destruindo e matando o próprio corpo. Podem a qualquer momento se arrepender e parar, mas só algumas conseguem. Chama-se a isso suicídio inconsciente. Nayara, por sua vez, concluiu. Se assim, grande parte da população do mundo é suicida inconsciente. Coitados, não sabem o que lhes aguarda. Hoje em dia, irmão Samuel, intercedi, com os esclarecimentos todos que existem, eu acho que não são tão inconscientes assim. Poderíamos chamá-los de suicidas indiretos, porque, ao sustentarem esses vícios, eles não estão de fato querendo morrer, mas sabem que estão provocando ou antecipando a morte. Concordo com você, Laura, respondeu Samuel. E, apontando em determinada direção, continuou. Estão vendo aqueles últimos blocos da direita? Todas nós respondemos que sim. São usados para aquelas pessoas que morrem fazendo pegas em carro ou moto pelas ruas das cidades, disputando corridas, às vezes drogadas ou embriagadas, geralmente até matando pessoas inocentes e mesmo crianças. Eu sempre achei isso uma barbaridade, comentou Dona Bárbara. Outra parte desse pavilhão está destinada aos chamados homens-bomba. Vocês sabem. São aqueles que se enchem de explosivos ou os colocam em carros ou aviões, provocando explosões para destruir, matar e inclusive morrer. Esses precisam de um tratamento específico para que possam ser recuperados. Raciocinem comigo. Se vocês ainda carregam na mente, depois de vários anos, o que provocaram com suas mortes, e carregarão por muito tempo ainda, imaginem quem morreu por meio de uma explosão provocada por si mesmo. Não dá nem para imaginar, respondeu Débora. Samuel, responda-me uma coisa, pedi. E as pessoas que morrem de morte natural, vão para onde? Elas também sofrem como nós sofremos? Boa pergunta, Laura, interrompeu Nayara. Essa é uma dúvida que eu também tenho. O que acontece com esses, Samuel? Bem, o sofrimento deles naturalmente não será igual ao dos suicidas, até porque, mesmo entre os que se matam existem diferenças de sofrimentos. Cada um tem o sofrimento, o ajuste ou reajuste que merece. Como assim, Samuel? Explique melhor, pediu Dona Bárbara. Pensando na melhor forma de tratar o assunto, Samuel continuou. Vocês sabem que nós, seres humanos, ainda não somos perfeitos e estamos em constante evolução, tanto na Terra como aqui nestas instituições após a morte do corpo. Todos nós cometemos erros contra as leis da natureza e temos que quitar nossas dívidas para com elas. Se eu desequilibro a natureza, ela exige que eu a reequilibre. A isso chamamos lei de ação e reação ou lei de causa e efeito. Jesus se referiu a ela quando disse: tudo quanto pois quereis vós que os homens vos façam, fazei também a eles, ou cada um receberá de acordo com as suas obras, ou, ainda, quando falou, com a medida com que medires te medirão também. Interessante. Eu nunca tinha meditado a respeito desses escritos, observei. O jovem rapaz, tomando a palavra, continuou. Aqueles que cometem erros contra o seu próximo terão que reajustar ou reequilibrar o que desajustaram ou desequilibraram. Muitos dizem que há castigo de Deus. Mas não. Nós mesmos é que nos castigamos. E o que você ia falar sobre os sofrimentos deles em relação aos nossos? Perguntou Débora. Tenha calma, jovem. Vou falar. E pensando um pouco no que iria dizer, Samuel continuou. Como já disse, cada um sofrerá algo pertinente àquilo que merece ou que criou para si. Mas somente os suicidas experimentam o sofrimento de se manterem apegados ao corpo, sentindo tudo como se o corpo carnal ainda estivesse vivo, vivendo o momento da morte por um longo período de tempo,
sentindo-se sufocados quando seus corpos carnais estão sendo enterrados, percebendo os germes corroerem suas carnes em decomposição, passando pela dor terrível de permanecer por longo tempo no Vale dos Suicidas. Agora passei mal, comentei. Não gosto nem de me lembrar dessas coisas. Ainda bem que já passou e estou aqui. Pareceu uma eternidade. Aqueles apegados em demasia ao corpo e os que são exageradamente ligados à sensualidade poderão se sentir perto do corpo depois de mortos, mas isso nem se compara ao que os suicidas passam. É porque, com o suicídio, você corta a sua própria existência. É um assassinato do seu próprio corpo. Então o suicida terá que se restituir, com a mente limpa novamente, do jeito que era antes do ato. Por isso que passa por todas essas coisas, para que lhe seja expurgado tudo, qualquer resquício de algo provocado pelo suicídio que cometeu. As vibrações deixadas por esse tipo de morte são pesadas demais. E eu pensava que ia encontrar o meu marido me esperando de braços abertos. Falou Dona Bárbara, sentando-se num dos bancos de praça. Que terrível engano. Samuel, perguntou Débora, todos suicidas sofrem igual? Não. Como já falei, cada um receberá de acordo com o que merecer. Muitos suicídios acontecem por influência espiritual. Como assim? Perguntei, interessada. Um espírito ainda preso a sentimentos maldosos, ou de vingança, ou de inveja, ou que deseja ver os outros passarem pelo que ele passou ou passa, propõe-se a incentivar pessoas que têm tendências a se suicidar, a praticar o ato. Espere aí, Samuel, perguntei, admirada. Você está querendo dizer que aqueles pensamentos que vinham bem claros na minha mente não eram meus? Era um espírito que estava me dizendo que eu me matasse. Exatamente isso. E conhecemos muito bem esse espírito. E por que Deus deixou que isso acontecesse? Porque não mandou vocês me dizerem que não fizesse isso porque era errado. Estávamos o tempo todo a seu lado, inclusive eu. Lembra-se de um pensamento que dizia assim: Laura, não vale a pena, a vida é boa, tudo vai passar. Deus não a desampara nunca. Fui eu que falei ao seu ouvido. Eu me lembro. Falei, baixando a cabeça e enxugando as lágrimas. Mas você não me ouvia, ou não me dava ouvidos. E o livre-arbítrio é seu, dádiva de Deus, e a decisão de acabar com a vida do corpo foi sua. Desculpa, Samuel. E, olhando para o alto, supliquei. Deus, perdoe-me. É sempre assim. Nós orientamos, mas não podemos interferir no livre-arbítrio. Se você tivesse elevado o pensamento a Deus com fé, pedindo ajuda para o seu caso, teria aumentado a sua vibração, que estava baixa por causa do ódio que sentia do John, e nós teríamos tido mais acesso ao seu subconsciente. O ódio e o desespero eram grandes demais. Você estava vibrando mais na faixa do irmão perturbado que estava ao seu lado. Ele é um suicida da época da Inquisição. Era sacerdote, foi traído por outro que se dizia seu amigo e entregue ao tribunal. Não suportando o sofrimento, cometeu o ato. Desde então, continua com ódio no coração contra a igreja e induzindo outras pessoas a fazerem o mesmo que ele fez. Não sabia ele que era preciso ter passado por aquilo. Por ignorância, faliu. Só há pouco tempo conseguimos levá-lo para o vale. E num caso assim como o meu, em que você mesmo está dizendo que fui influenciada, existe assim. Como eu posso dizer? Alguma redução para a minha pena ou o meu sofrimento? Claro que existe, Laura. A providência divina leva em conta os mínimos detalhes. Aproveita tudo de positivo a nosso favor. Você quer dizer então que, apesar de todo o sofrimento pelo qual passei, existe caso de suicídio em que a pessoa sofre mais ainda? Ou melhor, existe sofrimento maior que o meu? Se existe. E como existe? Cada caso é um caso diferente. E naqueles casos em que a pessoa está com uma doença, como o câncer ou AIDS, e comete o suicídio? Perguntou Dona Bárbara,
curiosa. Como são inocentes ao fazerem isso, Dona Bárbara. Estavam tão próximos de se ajustarem com a natureza. Um pouco mais de paciência e a morte chegaria naturalmente. Mas não. Às vezes por orgulho ou por medo de sofrer, buscam, sem saber, um sofrimento ainda maior. Já houve casos de êxito nessa ajuda que vocês fazem através do pensamento? Indagou Nayara. Graças a Deus, e para alegria nossa, muitos. Vocês sabiam, continuou Samuel, que existem suicídios por pânico. Tem gente que tem medo de viver, de enfrentar a vida, aí se mata. Outros por se acharem solitários, e outros ainda por estarem com depressão. É por isso que, ao observarmos algum familiar ou conhecido nosso com sintomas de depressão, ou se nós mesmos estivermos com esses sinais, devemos procurar urgentemente tratamento psicológico. Conversamos ainda por mais algum tempo e depois voltamos para o nosso quarto. Virginia parou de ler e se preparou para dormir, no propósito de, no dia seguinte, segunda-feira de carnaval, concluir a leitura e conversar com tia Bebé. Continuava não achando lógico o fato de aquela história ter sido inventada por ela, uma pessoa tão simples e quase sem cultura. Ao se lembrar do que o personagem Samuel, da história de tia Bebê, falara sobre a influência espiritual, arrepiou-se toda, pensando que também poderia estar sendo influenciada para fazer o mesmo que Laura fizera. Sentou-se na cama e fez fervorosa prece a Deus, a Jesus e aos santos de sua devoção, para que eles aguardassem e resolvessem o seu problema. Que fosse esclarecido com mais detalhes o caso de Davidson. Confiante, entregou tudo nas mãos de Deus e conseguiu ter um sono reparador. Na manhã seguinte, segunda-feira de carnaval, Virginia acordou cedo, com o firme propósito de terminar de ler o livro, sentou-se na cama, colocou uma almofada nas costas, recostou-se, pegou o livro, abriu na página que estava marcada e retomou sua leitura. Iniciava-se o 4º mês que estávamos morando naquela instituição. Nossas dores haviam quase desaparecido e os defeitos causados pelos suicídios estavam praticamente imperceptíveis, embora já tivéssemos sido avisadas de que eles ainda permaneciam nos nossos inconscientes. Já podíamos nos deslocar sozinhas pela instituição e ir assistir aos ensinamentos das coisas da vida e da morte, além de passear pelos jardins e campos floridos. Aprendemos muito sobre Jesus, sua missão, seu exemplo. Tudo isso de uma maneira clara e inteligível. Numa das vezes em que eu passava pelo corredor do meu bloco, encontrei Samuel, chamando-o a um canto. Confessei-lhe que queria lhe fazer uma pergunta, mas tinha vergonha. Ele falou que estava ali para nos ajudar no que fosse possível. É sobre o sexo. Se eu souber responder. Caso não saiba, procurarei a resposta ou lhe indicarei outro instrutor, respondeu Samuel, com naturalidade. Aqui neste corredor alguém pode nos ouvir. Está bem, vamos para minha sala. Chegando lá, sentamo-nos em poltronas de frente uma para a outra. Ele, amavelmente, disse: Agora pode falar. Sabe o que é, Samuel? Eu não sei o que acontece comigo quando vejo mulheres negras. Depois de pequena pausa, procurando palavras para melhor expor o que me atormentava, continuei. Fico querendo me colocar no lugar delas para saber como elas fazem ou o que elas têm sexualmente para que os homens as prefiram. Isso mexe com a minha cabeça e às vezes penso até que eu sou lésbica. Não que eu tenha atração por mulheres, não é isso. Mas o que acontece comigo me perturba muito. Virginia parou com a leitura e, admirada, pensou. Como é que pode? Essa Laura sente a mesma coisa que eu em relação a mulheres negras. Há muitas semelhanças entre a história da personagem Laura e a minha. Eu nunca falei disso para ninguém, como a tia Bebé iria saber. Que coisa estranha. Pegou novamente o livro e prosseguiu. Samuel levantou-se e me pediu para deitar numa cama alta para me examinar. Deixe-me examinar o seu centro genésico. Pense numa mulher negra.
Mentalizei uma mulher negra, enquanto lhe colocava a mão direita, à distância de um palmo do meu corpo, bem abaixo da minha barriga. Samuel, então, deu um pequeno sorriso e comentou: não tem nada de anormal nem de atração sexual. Só pode ser alguma coisa relacionada com outras vidas. Eu olhei espantada para ele e perguntei, um pouco decepcionada: que outras vidas, Samuel? Que conversa é essa? Vocês aqui também acreditam nessas coisas de espiritismo? Você tem razão quando se admira por eu ter falado em outras vidas. Expressei-me mal. A vida é uma só. As existências é que são muitas. E nós não acreditamos, como você falou, em coisas de espiritismo. Sabe por quê? Porque nós vivemos a realidade. O espiritismo estuda essa realidade e procura ensinar aqueles que já estão em condições de absorvê-la. Não é possível que você esteja aqui há mais de 4 meses e ainda não tenha percebido que o corpo que você tinha na Terra morreu, acabou. Disso eu sei. Ou você pensa que vai ficar aqui pela eternidade? Pensei. Por quê? A gente vai para algum outro lugar? Daqui a alguns meses você vai renascer na Terra no outro corpo, a fim de ajustar, em relação às leis de Deus, o que desajustou com o ato suicida, e a fim também de continuar a sua trajetória até a perfeição. Pelo que eu soube dos ministros superiores, não vai demorar muito tempo. Já estava até me acostumando. Falei, com um pouco de pesar na voz. Lá você vai enfrentar os mesmos problemas que a fizeram falir. Tenha cuidado. Muita fé em Deus e muita força de vontade para não cair outra vez e sofrer tudo mais do que já sofreu e ainda sofre. Samuel, quando eu estiver por lá, você me ajuda? Com certeza. Quando falo que você deverá ter muita fé em Deus é porque não se lembrará de nada, e muito menos de que esteve aqui. Apenas a sua consciência a alertará do que é certo e do que é errado, e a decisão será sempre sua. Mas, se você sempre se lembrar de Deus e fizer orações sinceras, a nossa aproximação se fará mais fácil. E o meu caso em relação às mulheres negras? Não tem jeito. Tudo tem jeito em relação às leis da natureza. É só uma questão de tempo e de ajuste para que nos livremos das mazelas criadas por nós mesmos. Aquilo que muitos dizem ser castigo de Deus, na verdade, Ele só permite que aconteça para que nos purifiquemos. E, mudando de assunto, pediu que eu me levantasse e o seguisse para o setor específico de regressão de memória. Procuraria falar com Ismael, e, se fosse o caso, faríamos a regressão. Eu, curiosa, perguntei: Samuel, esses nomes de vocês são os seus próprios? Não. São pseudônimos que usamos baseados nos nomes da Bíblia. Ah, bom. Seria muita coincidência. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Chegamos à sala destinada às regressões. Ismael estava desocupado naquele momento e nos recebeu muito bem. Era um homem jovem, de aproximadamente 35 anos de idade. Semblante sério, responsável, media mais ou menos 1,85 m. Tinha pele clara e cabelos curtos e castanhos. Samuel aparentava ter uns 28 anos, 1,70 m. Tinha pele moreno clara, cabelos pretos e com uma enorme simpatia. Quem o conhecia gostava dele de imediato. Samuel contou-lhe o meu caso, e ele me pediu para detalhá-lo um pouco mais. Em seguida, solicitou que eu me sentasse numa cadeira, preparada para deixar o paciente bem à vontade. Colocou um equipamento, ligado a uma tela, na minha cabeça e começou a passar as mãos longitudinalmente sobre o meu corpo sem o tocar. Recomendou que eu fechasse os olhos e me concentrasse no que ele iria dizer. Comecei sentindo ondas muito fortes de energias enquanto escutava ele me induzir a voltar ao passado, à época em que aquelas ideias haviam se fixado na minha mente espiritual. Começaram a surgir as imagens. Era uma fazenda. Eu via muitos negros trabalhando. Minhas roupas eram diferentes. Então percebi que estava na época da escravidão.
Meu pai era fazendeiro e dono de escravos. Eu era sua filha a mais velha. Depois de mim havia 2 rapazes. Meu noivo era filho de outro fazendeiro da região. Casar-nos-íamos no ano seguinte. A fazenda do lado direito da do meu pai havia sido vendida e estávamos aguardando os novos donos para dar-lhes as boas-vindas. Chegaram o pai e o filho, este último um rapaz muito bonito e de gestos refinados. Conversamos por algum tempo até que minha mãe, demonstrando gentileza, ofereceu um refresco e pediu que minha mucama o trouxesse. Quando a moça chegou com a bebida, pude notar o olhar interessado de Ramiro, o jovem visitante. Ele esperou que ela se afastasse e elogiou-a. Que mulata bonita! Está à venda, senhor? Realmente ela era uma negra muito bonita. O corpo, as pernas, o rosto, os olhos e os dentes, tudo nela era perfeito. Tinha bom gosto o rapaz. Mas eu não gostei. Senti inveja. Porque ele não me elogiara. Fora elogiar uma negra. O que ele vira nela que não vira em mim? Meu pai respondeu que ela era minha mucama. Os dias foram passando e o interesse do rapaz por minha mucamas foi aumentando e, com isso, minha inveja também. Cheguei a ponto de terminar o meu noivado com o homem que amava, por conta dessa inveja. Meu ex-noivo, por causa do desgosto que lhe causei, começou a beber e, numa tarde, se suicidou pulando em uma lagoa. Nem isso me fez refletir. Declarei-me para o moço e disse que estava disposta a me entregar a ele, para tanto, iria deixar a janela de meu quarto aberta a fim de que ele entrasse à noite. Falei também que não haveria perigo, pois avisaria aos escravos responsáveis pela segurança da propriedade. Na hora marcada, vi quando ele entrou e esperei-o na cama. Passou mais tempo do que seria necessário para que ele chegasse ao meu quarto e nada de ele aparecer. Então, pulei a janela e, como a lua estivesse clara, caminhei até o celeiro e escutei alguém conversando. Aproximei-me e vi que eram eles. Estavam tendo uma relação sexual. Ele aproveitara a liberdade de poder entrar na nossa fazenda à noite fora ter com ela, já que eu não concordara que meu pai a vendesse para ele. Meu desespero foi grande. Não entendi o porquê de ele preferi-la e não a mim. Eu, filha de um fazendeiro, me propusera entregar-me a ele, correndo o risco de meu pai descobrir, e ele preferir uma escrava. Pela manhã, mandei colocá-la no tronco. Eu mesma pretendia dar-lhe as primeiras chibatadas, mesmo aquilo doendo mais em mim do que nela. Ainda bem que, quando peguei no chicote, meu pai gritou para que eu não consumasse aquele ato, pois a escrava não mais nos pertencia. Pertencia agora ao senhor Ramiro. Ele a venderá depois de o rapaz contar-lhe tudo o que ocorrera entre eles. Soube depois que se casaram e tiveram muitos filhos. Quanto a mim, perdi o noivo que amava, por causa de uma inveja, e mais tarde meu pai me deu em casamento para o filho de um advogado da cidade. Durante o resto de minha vida, aquela dúvida não saiu da minha cabeça. O que aquela escrava tinha, ou o que ela sabia fazer sexualmente, que eu não tinha ou não sabia fazer? Ismael me trouxe de volta. Viu, Laura, o porquê desses pensamentos? Vocês assistiram a tudo também nessa tela? Assistimos, sim, respondeu Samuel. E tudo indica que ainda são muito fortes essas lembranças. Provavelmente você as levará ainda para a nova existência. Esperemos que se livre delas, conscientizando-se de que ali houve amor, simpatia, compromisso. Não foi somente um desejo sexual. Ao terminar essa parte, Virginia resolveu ir tomar o café da manhã enquanto pensava. E eu? O que vou fazer para acabar com esses pensamentos? Não me lembro se vivia em fazenda nem se tive inveja de alguém. Terminado o desejum, quando ia voltando para o quarto, encontrou o pai sentado na poltrona da sala de estar, e este a cumprimentou. Bom dia, minha filha. Bom dia, papai. Estou achando você tão triste, filha. Quase não sai do quarto. Não quis nem ir à praia neste carnaval. É por causa do namoro que terminou?
Também. Mas é que estou lendo um livro muito interessante e quero acabar logo. Se assim, e fico mais tranquilo. Ela entrou no seu quarto, fechou a porta, acomodou-se na cama, abriu o livro e continuou a ler. O tempo passava e eu me inteirava mais ainda das coisas referentes à vida. Samuel era para mim um verdadeiro anjo. Não se cansava de me ensinar. Respondia às minhas perguntas com o maior prazer. Passamos a ter mais acesso a conversas com suicidas masculinos. Como nos enganamos quando estamos na Terra. Se nós soubéssemos o quanto é complicada uma programação de nascimento de um ser humano, com certeza valorizaríamos mais a vida do outro e a nossa também. Deus permite, a equipe organiza tudo nos mínimos detalhes, escolhendo famílias compatíveis, nível social, cor de pele, corpo sadio ou doente, condição financeira, sexualidade e outros. Tudo de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Mas alguns, por se aborrecerem, por maldade e às vezes somente para roubar, tiram a vida do seu semelhante. Já outros se cansam de viver porque perdem bens materiais, dinheiro, ou porque são traídos ou adoecem de males incuráveis, e simplesmente tiram a vida. Conhecemos alguns que fizeram isso porque se descobriram homossexuais e não aceitaram, ou tiveram vergonha de que os familiares e os amigos viessem a saber. Todo dia chegavam na nossa instituição vários indivíduos que haviam cometido suicídio pensando que com isso se sentiria melhor. Coitados! Era horripilante escutar o que eles contavam que haviam passado desde o momento em que tinham cometido o ato deslocado até a chegada ali. Só Deus mesmo para ter piedade e permitir a formação de uma instituição como aquela para socorrê-los e prepará-los para o futuro. Entrávamos no 8º mês de tratamento naquele local. Estávamos bem, as minhas colegas de quarto e eu. Mesmo assim, Samuel nos avisou de que, quando fossem formados nossos novos corpos, estes projetariam aquilo que fora criado com nosso ato suicida, por ainda estar no nosso inconsciente. No meu caso, provavelmente eu nasceria com problemas da cintura para baixo, por causa da queda. Nayara tinha grande possibilidade de nascer com problemas de ouvido e mesmo mentais, porque a bala atingira seu cérebro. Débora, com certeza, teria problemas digestivos, e Dona Bárbara, por sua vez, sofreria de algum tipo de doença nos ossos do pescoço e teria também problemas respiratórios ou de sufocamentos. Samuel nos explicou que, embora estivesse nos informando a respeito desses detalhes, a forma exata como as coisas aconteceriam dependeria da nossa fixação mental do momento do suicídio. Estavam sendo feitos vários tratamentos, inclusive psicológicos, para que nossa mente ficasse limpa, mas ainda havia resquícios do que causáramos a nós mesmos com nossa morte voluntária. Nayara e Débora conseguiram um ambiente propício e seguiram para renascer. Em seguida iria eu. Dona Bárbara ficaria mais um pouco. Ainda não se encontrava psicologicamente preparada, e o ambiente familiar, para ela, ainda não estava propício. Samuel me disse que provocaria um encontro entre os meus futuros familiares e eu, para saber se eles realmente queriam me receber, pois já haviam passado uma vez por sofrimento provocado por mim e estariam sujeitos a passar outra vez, caso eu voltasse a recair nos mesmos erros. Além disso, eles iriam ter uma pessoa deficiente física como filha. É isso mesmo. Meus pais seriam os mesmos. Minha irmã Valéria nasceria na outra família, mas seríamos como irmãs. Eu teria um irmão, aquele que, na época da escravidão, preferira minha mucama. Curiosa, perguntei. Em que ano nós estamos? Em 1988. Não tem como, meu amigo. Meus pais estão muito velhinhos. Ah, Laura. Existe uma longa história que você ainda desconhece, respondeu o rapaz. Seu pai não suportou por muito tempo o sofrimento causado pelo seu suicídio. Foi definhando e morreu poucos anos depois. Sua mãe, sozinha para suportar a ausência da filha e do marido, também sucumbiu logo. Restou sua irmã.
Antes de seus pais morrerem, Valéria já havia se casado. Ela carregou consigo um trauma tão grande ao ver o que os pais passaram com o suicídio da filha, que não quis ter filhos, para não acontecer de perdê-los através de mortes provocadas. Percebendo que engravidara, tomou o remédio para abortar. Houve complicação em seu organismo e ela também morreu pouco depois dos genitores. Eu, que até então ouvia calada, depois de um grande suspiro, comentei: tudo culpa minha. Causei mal a tanta gente. E, depois de pequena pausa, continuei: e eles? Onde estão? Por que não os encontrei? Estiveram em outras instituições. Mas seus pais já renasceram. Sua irmã, assim como você, espera uma oportunidade. Pelo que entendi, se eles aceitarem, serei novamente filha dos dois e encontrarei a minha irmã na pessoa de uma amiga. Isso mesmo. E se eles não me aceitarem? Aí teremos que respeitar o livre-arbítrio deles. Você terá de esperar que algumas famílias que tenham a resgatar algo relacionado a ter um filho deficiente, ou que por amor queira praticar um ato de caridade, lhe aceite como filha. Então, só nos resta esperar. Hoje à noite, quando os corpos deles dois estiverem adormecidos, farei com que venham espiritualmente aqui, e trarei também sua irmã e inclusive o John, que também já renasceu e está com 3 anos. O John? Perguntei, admirada. Sim, o John. Será novamente candidato a ser seu marido. Lembra que lhe falei que você passará pela mesma situação, ou melhor, por situação semelhante àquela na qual você faliu antes. Não se pode fugir da lei de causa e efeito, da lei de Deus. Você precisava ter passado por aquilo que passou, ou seja, pensar que havia sido abandonada pelo noivo, assim como fez na época da escravidão, quando abandonou aquele rapaz. Você sabe quem era o John? Não. Não tenho a menor ideia. O John era, nada mais, nada menos, aquele seu noivo abandonado. O John? Perguntei, admirada. Sim. Depois que vocês se ajustarem perante as leis da natureza, aí terão uma vida plena de harmonia. Aquele rapaz que casou com a sua mucama virá como o seu irmão, para que vocês dois aprendam a se amar e desfazer alguns resquícios de ódio que poderão ter ficado entre os dois. Como a sabedoria divina é perfeita. Completei, maravilhada. À noite, eu estava ansiosa. A irmã Celeste, uma das conselheiras do nosso setor, estava conversando comigo, preparando-me para receber aqueles a quem eu tanto havia feito sofrer. Ela era muito dócil, muito amável. Sabia aconselhar como ninguém. Deixava-nos bem à vontade e confiantes. Mas com quem eu me identificava mesmo era com Samuel. Era como se eu já o conhecesse havia muito tempo, como se tivesse convivido com ele numa mesma família. Calma, Laura. Sente-se um pouco. Deixe de esfregar essas mãos. É que não consigo me controlar, irmã Celeste. Não sei qual será a reação do meu pai. Pode ser que ele não tenha me perdoado e não queira saber de mim. Que venha aqui somente para me dizer umas verdades que não pôde dizer naquela época. Não pense assim, menina. Algo me diz que todos aceitarão com muito amor. E minha mãe? Quase enlouqueceu. Minha irmã talvez venha reclamar do fato de eu não ter confiado nela dizendo-lhe o que pretendia fazer. Eu sei que fui muito egoísta ao extremo, quando tirei a minha vida sem pensar nos sofrimentos que infligiria aos outros. Ouvi umas vozes. Eram eles que estavam se aproximando. Meu coração disparou e minha respiração ficou ofegante. Haviam-se passado 45 anos desde o ato criminoso que eu cometera. Desde então, eu não havia tido mais contato com meus familiares nem com John. A porta se abriu, entrando primeiro Samuel, depois meu pai, em seguida minha mãe, minha irmã e, por último, John. Eu tremia da cabeça aos pés. Meu pai olhou bem para mim e 2 lágrimas escorreram de seus olhos. Ele abriu os braços e, com a voz embargada, falou:
Minha filha querida, que saudade. Venha dar um abraço bem apertado no seu pai. Depois de pequena e emocionante pausa, ele perguntou: por que você fez aquilo, Laura? Afastar-se da gente de um modo tão trágico, no início de sua vida. Eu, depois de abraçá-lo bem forte, respondi, controlando os soluços causados pelo choro. Não sei, meu pai. Não sei que loucura foi aquela. Talvez insegurança, impaciência, medo de enfrentar a realidade. Mas paguei muito caro por aquilo, sofri muito até chegar aqui, e ainda continuo sofrendo. O Senhor me perdoa pelo que fiz. Ele balançou a cabeça afirmando que sim. Em seguida, soltei-o e, olhando para minha mãe, que enxugava as lágrimas, abracei-a com muito carinho. Choramos muito, caladas. Como senti sua falta, minha mãe. Quando estava perambulando pelos labirintos escuros do Vale dos Suicidas, desejava que aquilo tudo fosse um sonho ruim e que eu acordasse e corresse para o seu colo. Mas eu nunca acordava e permanecia sozinha procurando uma saída que não encontrava. Vamos esquecer tudo isso, minha filha. A bondade divina permitiu que seu pai e eu nascêssemos, nos reencontrássemos e nos casássemos. Formamos novamente uma família. Que bom, mamãe. Agora me deixe falar com minha irmã. Valéria já estava com os braços abertos. Abraçamo-nos como nos velhos tempos. Ela, então, falou. Laura, eu nunca entendi por que você fez aquilo. Nem queira imaginar a dor dos que ficaram. Depois de minha irmã, olhei para Johnny, receosa, perguntei-lhe se podia lhe dar um abraço também. Como no dia em que morri, o sangue de Johnny fugiu do rosto, deixando-o pálido. Em seguida voltou, colorindo sua face de vermelho, seus olhos se encheram de lágrimas e, não suportando mais, disparou num choro convulsivo. Aproximei-me e nos abraçamos, ambos em prantos. Eu pensei que nunca mais iria vê-la nem tê-la em meus braços. Minha Laura. O que foi que lhe fiz ou deixei de fazer para que você agisse daquele jeito? John, me perdoe. Foi um mal-entendido. Uma amiga minha me falou que você havia ido embora. Eu telefonei para a base aérea e me confirmaram que era verdade. Você achou que eu a deixaria, grávida de um filho meu, e iria embora, sem nem dizer adeus. Ao falar sobre o filho, eu olhei para os meus pais, envergonhada. Mas minha mãe intercedeu, dizendo: ficamos sabendo de tudo depois que deixamos a vida na terra. Que juízo você fez de mim, Laura, continuou John. Eu sei que fui uma idiota. Mas eu estava desesperada. Eu falei para você que estaria de serviço naqueles 2 dias seguintes ao nosso último encontro. Só que fui mandado em missão especial e sigilosa aos Estados Unidos. Em época de guerra, você acha que, principalmente por telefone, alguém da base daria informação? Como fui burra ao não perceber que tudo era fruto de inveja daquelas minhas. Não sei nem o que, porque elas poderiam ser tudo, menos minhas amigas. Samuel tomou a palavra e, tentando apaziguar a situação, falou. Pessoal, um instante de atenção. Todos nós nos viramos e esperamos para saber o que ele tinha a nos dizer. Depois de refletir um pouco sobre a maneira como nos exporia suas novas informações, ele começou. Cada um de vocês sabe o porquê de estarmos reunidos aqui. Tivemos que esperar até esta hora da noite, porque alguns já se encontram renascidos na superfície da Terra. Eu falo superfície porque os que renascem na Terra, num corpo de matéria mais densa que chamamos de carne, ficam morando na superfície, enquanto nós, que moramos nestas instituições e que temos corpos de matéria menos densa, ou corpos espirituais, ou, ainda, corpos do mundo espiritual, estamos situados em regiões acima da superfície terrestre, mas ainda na Terra. Então, como eu ia dizendo, o Sr. César Ribeiro, a Dona Amália e o João se encontram renascidos na Terra. Aqui estão porque seus corpos ficaram adormecidos pelo sono.
Por isso esse cordão prateado ligado da cabeça deles ao corpo. Nós daqui não temos essa ligação. Os dois primeiros se casaram novamente e estão na faixa dos 20 e poucos anos de idade, e o último está com 3 anos. A aparência e os nomes deles não são mais os mesmos. São outras pessoas. Eles vieram com essas aparências antigas para o melhor serem identificados. Entenderam? Sim, respondemos. Agora vamos ao que interessa. O motivo desta reunião é sabermos se os senhores, César Ribeiro e Amália, aceitam receber novamente como filha a nossa irmã Laura. Antes que respondam, eu quero avisar. Ela fraquejou diante da prova que lhe foi apresentada na sua última existência na Terra e terá de passar por tudo outra vez. John, se aceitar ser novamente seu namorado, estará sujeito a perdê-la outra vez. O que se passou aqui será esquecido, durante o tempo em que vocês estiverem vivendo na Terra. Apenas suas consciências indicarão o caminho a ser seguido. Em outras palavras, Laura poderá suicidar-se outra vez por se achar abandonada pelo namorado, em situação semelhante à anterior e ainda com o agravante de levar essa deficiência física para o seu novo corpo. Olhamos-nos admirados e preocupados. Samuel, vendo que ninguém falava nada, continuou. Agora a pergunta que fiz. Vocês aceitam receber Laura como filha outra vez, mesmo correndo esse risco que citei? Mesmo sabendo que ela será portadora de deficiência física? Eu, da minha parte, aceito, respondeu César. Procurarei orientá-la melhor. Não tenho nenhuma dúvida de que também aceito, disse Dona Amália. Estou morrendo de saudade da minha filha. E, olhando para mim, disse: Laura, minha querida, não faça isso outra vez, por favor. Faça um esforço e procure lembrar-se do que sofreu e do que fez sofrer. E você, John? Está disposto a namorar e, se possível, casar-se com Laura? O meu amor por essa mulher é tão grande, que aceito correr esse risco. Alguma coisa me diz que dessa vez conseguiremos ser felizes. Você, Valéria, o que nos diz? Minha irmã merece uma nova chance. E eu serei a sua melhor amiga. Todos nos abraçamos e Dona Amália perguntou: E o meu neto, onde está? Quem é ele? Samuel, com sua paciência e humildade próprias, amavelmente procurou responder. Seu neto, Dona Amália, prefere não se identificar. Mesmo porque o vínculo que o liga a vocês vem de uma vida muito distante, o que faz com que as lembranças se amenizem. Se ele se apresentasse agora, provavelmente não seria reconhecido sem uma regressão de memória. E, para isso, viriam à tona lembranças que não são convenientes para o momento. Mas não se preocupe que ele já aceitou retornar novamente como seu neto, isto é, se dessa vez Laura permitir seu nascimento, não cometendo o ato que cortaria a vida dos dois. Ao ouvir você falar isso, Samuel, sinto-me ainda mais culpada. Eu não só acabei com a minha vida, mas acabei também com a vida do meu filho. Um serzinho que não tinha nada a ver com as coisas que aconteceram. Mais uma vez chego à conclusão de que fui muito egoísta só pensando em mim. Eu já o imaginava um rapazinho parecido com o pai. Era um menino. Irmã Celeste olhou rindo para o jovem instrutor e, com um brilho nos olhos e um sorriso de cumplicidade, respondeu: Sim, Laura, você acertou. Era um menino. Ou melhor, um anjo em forma de menino. Não que já fosse um ser perfeito, mas um espírito com uma elevação apreciável. Ele tentaria organizar a sua família, com seu exemplo e sua sabedoria. Teria uma vida normal, trabalharia e se casaria, assim como o filho exemplar, seria também um ótimo pai. Levaria vocês todos a conhecer, a entender e a valorizar o sentido da vida, a obediência às leis de Deus e aos ensinamentos de Jesus. Como fui precipitada e insensata. Agora vou ter que recomeçar tudo do zero, sendo que poderia já estar bem adiantada. Ainda estou cheia de defeitos e problemas.
É porque você já tinha o merecimento de ser mãe de um espírito com certo grau de elevação. Alguns diriam que foi sorte, mas nós sabemos que é merecimento. Se fosse um espírito ainda apegado ao erro, à vingança, que não soubesse perdoar, ele certamente se consideraria assassinado e passaria a persegui-la, como acontece na maioria dos casos de abortos. Mas não. Ele a perdoou e se propôs nascer outra vez como seu filho e tentar fazer o que não conseguiu naquela época. Pois é, irmã Celeste, completei, com sentimento no coração. Se nós não fôssemos tão egoístas, orgulhosos, precipitados nas nossas decisões, e se tivéssemos mais confiança em Deus, evitaríamos muitos sofrimentos para nós mesmos e para os outros. Samuel, retomando a palavra, continuou. Pessoal, este não é um momento de tristeza nem de recriminação. Não estamos aqui para julgar ninguém. Bastam as próprias consciências de vocês. Este é um momento de alegria e de reencontros. Cada um irá planejar sua próxima existência na Terra. Celeste e Samuel nos orientaram no sentido de como proceder na vida, deixando claro que nunca, em momento algum, devemos nos esquecer de pedir ajuda a Deus para resolver os nossos problemas ou, melhor dizendo, os nossos desafios. Disseram que nosso anjo da guarda está presente ao nosso lado para nos orientar, sempre que precisamos dele, que cabe a nós confiarmos nisso e, antes de nos precipitarmos cometendo atos impensados, fazermos uma prece a Deus, pedindo orientação, com muita fé, que Ele se encarregará de nos enviar seus mensageiros. Depois, conversamos bastante e matamos as saudades. O ambiente estava bom. Fazia tempo que eu não me sentia tão bem assim. A descontração era tão grande que nem vimos as horas passarem. Celeste, com seu jeitinho amável, fez um sinal para Samuel, que de pronto entendeu e nos falou. Pessoal, o momento está agradável, mas, daqui a instantes, na Terra começarão as atividades normais da vida de cada um. O Sr. César e a Dona Amália, com seus corpos e nomes atuais, irão se levantar para cumprir as tarefas que lhes cabem durante o dia. O John, também com outro nome e corpo, por ser uma criança de 3 anos, dormirá mais um pouco. Valéria voltará para a instituição a qual está vinculada. A sua volta à Terra é questão de meses. E, fitando minha irmã, continuou. Você também sabe que tem algo a resgatar, não? Sei, sim, Samuel. Também matei o meu filho e com isso morri. Sofri muito pelas zonas inferiores, atormentada por meu filho me cobrando a sua vida. Só não vim para este lado da instituição também porque, no meu caso, a intenção não foi o suicídio e sim o aborto. Só que um provocou o outro. Foi um suicídio indireto. Samuel, quer dizer que minha irmã esteve todo esse tempo aqui e eu nunca soube? Por quê? Porque as vibrações de vocês são diferentes. O seu desequilíbrio é diferente do dela. As duas não podem permanecer em ambientes iguais. Para ela vir até aqui, foi preciso que fossem tomadas providências. Ela teve de ser envolvida com um fluido magnético que anulou os efeitos desta região. Foi isso mesmo, minha irmã. E o tempo está acabando. Os instrutores, como ficam? Perguntei, curiosa. Nós somos preparados para cada região de trabalho. Todos nos abraçamos e nos despedimos emocionados. Sabíamos que, quando nos encontrássemos na superfície da Terra, em novos corpos, não nos reconheceríamos. Apenas o amor que tínhamos uns pelos outros permaneceria. Virgínia se espreguiçou e pensou. Que parte grande. Vou levantar um pouco para esticar as pernas e colocar as ideias em ordem. Saiu do quarto e foi até a cozinha beber um pouco de água. Quando abri a geladeira, seu irmão se aproximou, espreguiçando-se e bocejando. Ela, admirada, perguntou. Agora que você acordou, Kyle? Quase 10 horas. Por isso você não quer casar. Quer é ficar nessa vidinha, acordando tarde, indo pra piscina, à tarde futebol.
Quer vida melhor? O rapaz afastou os cabelos castanho claros de cima dos olhos e respondeu. Não é bem assim, Vivi. É que a chapa vai esquentar mais ainda. Ontem à noite eu quase não consegui dormir pensando. O exame deu positivo. A Railda ficou de contar para Dona Magnólia agora de manhã. Virgínia pensou rapidamente. Eu não posso nem criticar. Também estou grávida. Ela apenas comentou. É. Quando não pensamos nas consequências que nossos atos podem ter, sofremos e fazemos os outros sofrerem. Que besteira nós fizemos. Na hora a gente não tá nem aí, não pense nada. Como é que vai ser agora? Não sei. Vou deixar rolar para ver o que é que dá. A jovem terminou de beber a água e voltou para o quarto dizendo. Só não gostaria que isso trouxesse aborrecimento para o papai e a mamãe, mas creio que será inevitável. Em seus aposentos, Virgínia se acomodou novamente na cama, abriu o livro e recomeçou a leitura. A equipe responsável pelo transporte dos irmãos de outras regiões levou cada um para o seu ambiente próprio. Samuel disse que queria falar comigo na tarde do dia seguinte. Em seguida nós nos recolhemos. Como havia ficado acertado, um pouco antes da hora combinada, lá estava eu esperando pelo meu instrutor, como sempre ansiosa para saber qual seria a novidade. Não demorou e ele chegou. Cumprimentou-me e entramos numa sala. Ele sentou-se, pegou um equipamento parecido com uma tela de televisão, do tamanho de meia folha de papel ofício e espessura de um lápis, para fazer anotações, e pediu que eu me sentasse à sua frente. Procurou ler alguma coisa na tela e em seguida falou. Laura, minha cara, chegou a época de você voltar à Terra em um novo corpo. O ambiente já está propício. Seus pais estão aguardando você, sua irmã nascerá noutra família, mas você terá um irmão, como já lhe foi dito. Samuel, antes de você continuar, responda-me a uma pergunta que há muito tempo quero lhe fazer. Por que você não usa o termo reencarnar, em vez de renascer ou voltar à Terra no outro corpo? O jovem instrutor riu, balançou a cabeça e respondeu. É o seguinte, Laura. Nós aqui recebemos irmãos de todas as religiões, inclusive muitos que sequer têm religião. O nome reencarnação foi o Sr. Allan Kardec que adotou, com muita propriedade, para designar a volta do espírito à carne. É usado no espiritismo e em algumas outras religiões. Mas existem religiões que não acreditam em reencarnação, e, por isso, não usamos esse termo. Como é que nós vivemos a realidade, isso já lhe falei, e para que não haja o pensamento de que estamos privilegiando essa ou aquela religião, preferimos usar um termo mais geral para designar certas coisas, como, por exemplo, a volta do espírito ao corpo. Entendeu? Quanto ao nome reencarnação, ele é corretíssimo. Sim. Agora entendi. Voltando ao assunto do seu retorno, você vai precisar, daqui a poucos dias, ir para o setor específico de renascimentos. Lá eles a conduzirão ao novo corpo. A nossa missão junto a você terminará em breve. Eu não vou mais vê-lo. Não me ver mais é muito tempo. Antes de você voltar, sim. O depois, esse a Deus pertence, não é verdade? Quem sabe a gente se encontra na superfície da Terra. Fiquei triste. Um amigo como você é difícil de encontrar. Amizade, amor, esses sentimentos não acabam. Só aumentam. Samuel, eu posso lhe pedir uma coisa? Pode. Se eu puder atendê-la. Eu quero escrever a minha história e mandar para a superfície da Terra, com a finalidade de alertar as pessoas a não cometer suicídio. Há condições de esse meu desejo se realizar? O rapaz, com brilho nos olhos, respondeu. Que ótima ideia, Laura. Existe essa condição, sim. Você escreve, me entrega e eu faço com que alguém na Terra receba e publique. Posso lhe pedir mais uma coisinha? O que é desta vez, Laura? Perguntou Samuel, sorrindo com benevolência. Eu quero me identificar quando ler a história de Laura. Não entendeu,
né? Eu explico. Quando eu ler, com os olhos do meu novo corpo, quero saber que fui Laura numa vida passada. Quero que você faça com que essa história ou esse livro que vou escrever chegue às minhas mãos, nessa próxima existência que terei. Você faria isso por mim? Faço, sim. Não é comum fazer isso, mas, como é por uma causa justa, eu me comprometo a ajudá-la. Levantando um pouco a saia do lado da perna esquerda e mostrando-o acima do joelho, falei. Gostaria de continuar com este sinal no mesmo local. Ao ver o sinal na minha coxa, o instrutor falou. Esse sinalzinho de cor preta, em forma de lua nova. Tudo bem. Falarei para os técnicos que trabalharão no projeto do seu novo corpo para que eles o implantem. Então, com o dedo indicador, Samuel tocou na tela do equipamento e apareceu um teclado. Ele fez algumas anotações. Eu não conhecia aquele tipo de equipamento. Desejei intimamente que, quando estivesse na Terra, os homens já o tivessem criado, pois essas tecnologias novas certamente ajudariam muito a evolução do planeta. Virginia, a jovem deficiente, ao ler o trecho que mencionava um sinal na perna, de cor preta e em forma de lua nova, olhou para sua perna esquerda e contemplou a marca que possuía, igualzinha à que acabara de ser citada no livro. Ficou confusa por uns momentos e pensou. Eu sou Laura ou Laura sou eu? Ou será coincidência? Será, meu Deus? Isso realmente pode acontecer? Então é por isso que desde o começo parecia que eu já conhecia essa história. Era como se eu estivesse revivendo os dramas passados por Laura. Samuel cumpriu direitinho a promessa que fez a Laura, ou a mim, nem sei mais quem sou. Jesus amado. E pensar que quase cometi suicídio outra vez. Analisando bem a situação, tem lógica. Estou novamente grávida e abandonada pelo namorado. A diferença é que Laura pensou que o Jonah tivesse largado e, no meu caso, realmente o Davidson me deixou por outra. Desta vez enfrentarei tudo e todos. Pai, mãe, sociedade. Trabalho, tenho como me sustentar e sustentar meu filho. Se meu pai não me aceitar em casa, procurarei outro lugar para morar. Desta vez enfrentarei a vida junto com esse fruto que está no meu ventre. Quer dizer que, se eu sou Laura, a minha irmã Valéria só pode ser a Suelen. Como as coisas da vida são interessantes. É como está escrito. Não se pode fugir às leis da natureza. Pegou novamente o livro e continuou com sua leitura. Samuel, como quero que o livro seja lido pelo maior número de pessoas possível, independentemente das religiões que professem, de preferência pelos que tenham tendências a suicídio, prefiro que não venha mencionado na capa, como nos livros espíritas. Psicografado pelo Espírito Laura. Aprendeu rápido sobre os termos, não é, menina? Muito bem, eu darei o meu jeito. Existe essa possibilidade também? E como existe? Acontece com muitos livros de famosos escritores. Eles escrevem, pensando que estão criando, mas somos nós que lhes damos as ideias. O mesmo acontece com a composição de poesias, músicas e até com a criação de fórmulas científicas que vão servir para a fabricação de remédios ou a construção de máquinas importantes. Quer dizer que, quando estamos na Terra, não criamos nada. Vocês daqui são os responsáveis por tudo. Não, Laura. Não é bem assim. Os cientistas, os escritores, os poetas e outros têm que ter a bagagem, isto é, têm que ter condições ou conhecimentos suficientes para receber tais informações. Nós passamos apenas as ideias. O desenvolvimento é deles. Não pegamos na mão de um analfabeto para que escreva um livro de 500 páginas ou para que desenvolva uma fórmula científica importante. Com certeza, isso não teria credibilidade e seria algo miraculoso ou sobrenatural. Então será um livro escrito por alguém que contará a minha história. Vou fazer melhor. Passaremos sua história, da forma mais fiel possível, para uma pessoa ligada a você, na próxima existência. É claro.
Depois faremos com que o esboço da trama chegue às suas mãos. Aí você, quando se identificar, espero que isso aconteça, fará da história o que bem lhe aprouver. Caso você venha a editar o livro e consiga com isso evitar que muitos irmãos nossos não cometam suicídio, inclusive você mesma, estará dando mais um passo na sua evolução. Desde já procurarei colocar esse projeto na minha mente. Você me dá 3 dias para escrever. Ou não tenho mais tempo. Daqui a 3 dias eu a levarei para o pavilhão que trata do retorno à superfície da Terra, dos renascimentos ou reencarnações, como queira, concluiu Samuel, com um pequeno sorriso.